Carências emocionais. O que são e como nos impactam? Bem, gente, bem-vindos para mais uma série do canal. Esse é um tema que eu já fiz, inclusive, uma live, então se você quiser assistir, vai lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist só com as lives. E é um tema que eu acho muito importante, né, de colocar, porque as carências emocionais que eu vou estar explicando aqui têm um impacto enorme na nossa vida, né, e que quando a gente não toma consciência, quando a gente não atende, né, essa carência, não cuida dessa carência, isso acaba contaminando, né? Contaminando a nossa relação com nós mesmos, contaminando as nossas atitudes, os nossos vínculos com os outros. Então é muito importante a gente tomar consciência, né, dessas possíveis carências. Então veja, a gente tem uma ideia de que trauma é simplesmente coisas que nos acontecem. Então agressões, violências, né, o próprio criticismo que muitas pessoas vivem, né, em famílias muito críticas, né, enfim, que isso são traumas. Mas existe também uma forma de trauma que é a falta, né? Então, eu te agredir pode ser um ato, desde ser um ato ativo, né, onde eu te xingo, como eu também posso simplesmente ser indiferente a você e sim desenvolver uma falta na sua vida. Mas quando que essas carências mais impactam a gente? Na infância. Porque nós somos seres demandantes, ou seja, nós temos uma demanda emocional. É importante pra gente se vincular, é importante pra gente ser visto, é importante a troca, é importante ser reconhecido. Isso são necessidades demandantes emocionais naturais da nossa humanidade, né? Seja em que época da vida nós estivermos, nós vamos ter essas demandas e tá tudo bem, isso não quer dizer uma fraqueza, né? Muito pelo contrário, a gente pode circular, né? Se envolver com pessoas construtivas, amorosas, viver a nossa potência, as nossas demandas e isso ser extremamente construtivo na nossa vida. Mas durante a nossa infância, não só somos seres demandantes, como também somos seres dependentes. Então o impacto de uma falta naquele momento não é simplesmente uma frustração, como agora enquanto adultos. Quando alguém, por exemplo, não te qualifica e fica ali só te criticando, te perseguindo, ou quando alguém simplesmente desqualifica a sua emoção, uma coisa que você sente, ou quando essa pessoa é indiferente, né, desqualifica a sua existência, a sua importância, isso hoje, quanto adulto, nos frustra. Enquanto criança, isso nos define, nos marca. Porque além de sermos demandantes na infância, nós somos dependentes. A gente está ali ainda para definir a nossa autoimagem, para definir como que a gente vai estar na vida. Então o impacto daquilo ali é muito maior. E muito do aspecto de autoconhecimento, né, gente, assim, de autoempatia, é a gente voltar à conexão com a criança. Por quê? Porque hoje quando a gente tá adulto, coisas que parecem ser pequenas pra gente, naquele momento não era. Porque aquilo ali de alguma forma nos definia o nosso valor, definia a nossa autoconfiança, se a gente podia confiar ou não na gente. Então, nos momentos em que algumas faltas aconteciam, quando algumas carências existiam, né, isso gera algumas neuroses como ou eu sou insuficiente, né, ou eu sou inconveniente, eu não posso confiar em mim. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quais são essas necessidades emocionais? Então a gente tem a necessidade emocional de ser visto, de se sentir pertencente, e aí quando eu falo de ser visto, assim, de ser escutado, de ser levado em consideração, de ser qualificado das nossas emoções, que muitas vezes a gente não é, né? A gente vive numa sociedade muito repressiva de emoções, né? Dependendo do seu gênero, você pode umas emoções e não pode outras, né? Então a gente é muito reprimido nas nossas emoções. Então existe uma série de carências e até a própria qualificação de vida, né? De que você é importante, de que você ocupa um espaço importante naquela família. Infelizmente tem pessoas, né, que têm aí uma indiferença na existência dessa pessoa, que aí gera uma carência até mais grave. Mas veja, é natural que existam algumas faltas, porque isso faz parte, né, do processo familiar. As famílias têm as suas questões, os pais têm as suas questões, então algumas coisas eles simplesmente não conseguem doar. Mas essa falta também gera uma dor e também tem um poder a médio e longo prazo na nossa vida se a gente não consegue ressignificar. Então a intenção da gente identificar, né, qual é a nossa carência, é a gente poder hoje atendê-la, né, a gente poder hoje ressignificar, entender que não tem a ver
com o valor daquela criança, que não tem a ver com aquela criança ser conveniente ou inconveniente, que tem a ver com o limite daquele adulto, né, com a própria saúde emocional que aquele adulto tinha e que naquele momento não teve aquilo para oferecer ou não teve essa aceitação, esse acolhimento, essa qualificação para oferecer para a criança, né? Porque enquanto a gente não ressignifica isso, a gente fica num processo de aprisionamento dessa carência. Então, eu vou estar falando nos próximos episódios, né? Quais são as possíveis carências emocionais, né? E por que a gente fica aprisionado? Porque é como se a gente ficasse o tempo todo focado nisso. Então, se eu tenho uma desqualificação, por exemplo, no amor, né, se eu me sinto, se eu não sinto que eu fui amado, eu posso receber o amor de uma pessoa e ainda assim não conseguir me nutrir. Porque na minha intimidade eu sinto que existe algum problema comigo, que eu sou insuficiente, que eu sou incapaz. Então, por mais que aquela pessoa me dê, é um buraco sem fundo, né? Eu recebo naquele momento, aquilo me acalenta por um momento, mas logo depois eu já tô de novo ansioso, né, achando que eu vou ter, que eu vou perder, que eu não sou bom o suficiente. Então eu vou estar dando nos próximos episódios vários exemplos de possíveis faltas, né, e como essas possíveis faltas nos contaminam e acaba gerando aí um adoecimento emocional da nossa potência, da nossa emoção, da nossa intuição, da nossa importância, do nosso valor. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem do tema, deixa aí o comentário de vocês, né? Não se esqueça de se inscrever no canal lá do YouTube, me segue aqui também no Instagram e até a próxima!